Olá, sejam muito bem-vindos ao Novo Fogo, um podcast da Pulmonal dedicado à discussão e partilha de informação dos temas relacionados com esta doença tão impactante que é o cancro do pulmão. A detecção precoce do cancro do pulmão pode ter um impacto significativo no prognóstico e nas opções de tratamento. O rastreio em populações de risco e a utilização de biomarcadores para um diagnóstico mais preciso e para a seleção de terapias são áreas de crescente importância e inovação. Para dar fogo a esta conversa, tenho o prazer de receber dois especialistas nesta área, o professor José Carlos Machado, professor da Faculdade de Medicina do Estado do Porto, investigador do I3S e Patimuto, e com o professor António Araújo, diretor do Serviço de Oncologia Médica da ULF de Santo António. Professor José Carlos Machado e professor António Araújo, muito obrigado pela vossa participação e por se juntarem a nós neste Novo Fogo. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal. Este episódio, rastreio do cancro do pulmão e o processo de testagem por biomarcadores, é patrocinado pela Johnson & Johnson Innovative Medicine. Professor José Carlos Machado, poderia-nos dar explicar-nos aqui como é que o rastreio do cancro do pulmão é importante para as populações e qual é o seu principal objetivo? Bem, o cancro do pulmão é o cancro mais mortal nesta altura que atinge os humanos. E, portanto, é um cancro que tradicionalmente é diagnosticado numa fase muito tardia. Se olharmos para a epidemiologia desta doença, a esmagadora maioria dos casos são detectados no estádio 4, no fundo o estádio mais avançado da doença. Portanto, desse ponto de vista, é obviamente um tumor que beneficia muito da possibilidade de ser detectado mais precocemente, à semelhança do que acontece no cancro do cólon, no cancro da mama, para citar os dois exemplos às tantas mais conhecidos. Portanto, de uma lógica de custo-benefício, há um grande ganho potencial na possibilidade de anteciparmos o diagnóstico de cancro do pulmão. Portanto, a importância, na minha opinião, gira um bocadinho à volta disto. E depois, claro que pelas características anatómicas do órgão, pelo tipo de metodologias e de exames que estão disponíveis, existe de facto essa possibilidade. Há metodologias, nomeadamente o TAC de baixa dose, que permite detectar precocemente lesões configuráveis com o diagnóstico do cancro do pulmão precoce. E que limitações podemos falar neste tipo de, além das metodologias, que tipo de limitações existem neste rastreio do cancro do pulmão? Eu acho que as limitações têm a ver com, a performance analítica e clínica do próprio método, por um lado, porque, embora se tenha demonstrado nos estudos piloto que há uma grande redução de mortalidade, cerca de 20% na população sujeita a rastreio, e há, como seria de esperar, quase que uma inversão da epidemiologia da doença, sendo a maior parte dos casos detectados nessa população de rastreio em estadios 1 e 2, ao contrário do que acontece normalmente, nós também sabemos que existe uma grande taxa de falsos positivos e existe uma porção significativa da população que desenvolve cancro do pulmão que, na verdade, não cumpre critérios de elegibilidade para entrar no rastreio. Portanto, o rastreio está longe de ser perfeito, não é? Não é um rastreio de base populacional, é importante que isso fique claro. Há critérios de elegibilidade para as populações entrarem nesse rastreio e, portanto, não é perfeito. Agora, depois há outro problema que tem provavelmente a ver com a questão dos falsos positivos, que é o seguimento dos doentes. O que é que acontece às pessoas a quem é detectada uma lesão suspeita no decurso do rastreio? Não pode ser abandonada, tem que ser seguida. Isto significa seguir muito mais pessoas do que aquelas nas quais depois efetivamente se confirma o diagnóstico de cancro do pulmão. Os Serviços Nacionais de Saúde, e aqui não estou a falar exclusivamente de Portugal, acho que este é um problema perfeitamente geral, estão preparados e têm as condições necessárias para depois dar o seguimento adequado a esta população onde há um diagnóstico, há uma suspeita de diagnóstico. Para mim essas são as grandes questões. No seguimento daquilo que o professor estava agora a referir, que, no fundo, que desafios éticos é que nós podemos ter quando falamos deste tipo de rastreio em pessoas que possam ir a ter o cancro do pulmão? O que é que, assim, os desafios éticos mais lhe... Desafios éticos eu não consigo, identificar assim nada que me parece muito relevante. Às vezes eu sou um tipo muito tolerante no que diz respeito a aspectos éticos. Quer dizer, para mim me preocupa mais a incapacidade de acompanhar adequadamente.
se não tivermos essa capacidade, acho que há aí de facto uma questão ética importante, né? Porque temos a obrigação de acompanhar adequadamente aqueles onde isto é digamos, aplicado. Agora, o outro lado da moeda é não fazermos nada, e portanto, desse ponto de vista, até do ponto de vista ético, parece-me claramente vantajoso fazer alguma coisa. Há 2 ou 3 pormenores que temos que ter em atenção em qualquer rastreio e que o professor José Carlos Machado já abordou aqui, que é a questão do sobrediagnóstico e das implicações que psicologicamente e fisicamente podem ter para os cidadãos. O sobrediagnóstico importa porque vai-se descobrir uma alteração na imagem que à partida pode fazer suspeitar da existência de um cancro e não ser. Em termos psicológicos, em termos depois dos exames que esse cidadão terá que fazer para determinar qual é a origem daquela alteração, tem alguns riscos. E, portanto, daí que o cidadão também tenha que ser informado sobre os benefícios, e o professor José Carlos Machado falou muitíssimo bem sobre a questão dos benefícios que o rastreio de cancro de pulmão aporta à população, mas também de alguns riscos psicológicos e físicos. É neste sentido, mas... Sim, parece no fundo haver aqui, sobretudo na base da relação e da comunicação, esta explicação que... Embora esta questão do sobrediagnóstico, acho que o Sr. António Araújo com isso muitíssimo bem, é evidente, e até é uma área sobre a qual já existe até ampla experiência no caso do cancro da próstata, por exemplo. O problema do sobrediagnóstico está já muito bem documentado e os malefícios associados a isso. Curiosamente, o sobrediagnóstico confunde-se com o sobretratamento. Porque é isto que às vezes é difícil explicar às pessoas, não é? Porque é difícil explicar a um cidadão que é mau diagnosticar. O problema depois é diagnosticarmos e depois não sabemos o que fazer. E aí vem o sobretratamento. Aí é que é grande chatice, de facto, não é? Falando nisto, o professor António Araújo, podemos abordar um bocadinho o que é isto dos biomarcadores, como é que também neste seguimento que depois no cancro do pulmão, como é que eles são utilizados no diagnóstico e nomeadamente neste tratamento desta doença oncológica? Pois, nós gostamos sempre de ter biomarcadores, isto é, moléculas que existam ou no soro ou no tecido, que nos permitam, por um lado, prever se existe doença ou não, se existe, qual é o grau de gravidade, isto é, termos depois biomarcadores de prognóstico, e se existem, que tipo de tratamento que seria mais aconselhável para aquele doente, isto é, termos biomarcadores preditivos. E depois gostaríamos também de ter biomarcadores de seguimento, no sentido de permitir detectar mais precocemente a progressão da doença. No caso do rastreio de cancro de pulmão, existe muita investigação, e o professor José Carlos Machado é talvez a melhor pessoa para nos elucidar sobre essa investigação à volta de biomarcadores de rastreio. Isto é, nós neste momento, em termos de rastreio, utilizamos o TAC de baixa dose, dependendo dos locais e dos estudos que nós consultemos, poderá ser anual ou de 2 em 2 anos, mas gostaríamos muito de que o professor José Carlos Machado pudesse fazer uma análise ao sangue e dizer, olha, este cidadão tem a forte possibilidade de ter um tumor. Ou então aquela imagem que se vê na TAC, muito provavelmente não é tumor. E este tipo de biomarcadores era fundamental existir num programa de rastreio. Sim, no fundo voltamos à questão do sobrediagnóstico ou dos falsos positivos, né? No fundo trata-se aqui de encontrarmos ferramentas adicionais que ajudem a melhorar a classificação dos achados, que neste caso são tipicamente nódulos pulmonares, né? Mas essa é a grande dúvida que se instala ali. Portanto, como a professora António Luís dizia, de facto há muita investigação sobre isso, há na verdade já alguns biomarcadores aprovados por algumas agências, nomeadamente a FDA. Não é claro para mim se esses biomarcadores farão o seu caminho até ao espaço europeu e até Portugal, porque tem a ver com a lógica das aprovações e com a forma como, enfim, a medicina ou a saúde funciona em cada um destes países, mas existem já algumas soluções que melhoram a performance clínica do rastreio, portanto ajudam a resolver alguns daqueles falsos positivos que a TAC de baixa dose isoladamente
produz. Não é perfeito, mas melhora de facto. Tu achas, já agora, claro, por exemplo, a inteligência artificial poderá vir aqui a dar uma ajuda, não só na interpretação das imagens, mas também a nível de biomarcadores? Absolutamente, absolutamente. Eu acho, pode ver, tudo isto caminha para processos que são cada vez mais definidos por análises multivariáveis, né? Onde vamos entrar em linha de conta com múltiplas coisas. A complexidade aumenta e, portanto, a necessidade de análises mais avançadas também aumenta. Eu acho que a inteligência artificial, estamos aqui a usar o palavrão inteligência artificial, que neste caso é a mesma coisa que dizer, enfim, métodos estatísticos mais avançados, não é? Vai ajudar a melhorar isso. Mas agora, mais inteligência artificial de facto, acho que é aquilo que há de acontecer no campo da imagiologia. Porque a própria imagiologia está a avançar a passos largos e os métodos de leitura, de interpretação de imagens vão melhorar consideravelmente e, portanto, eu acho que isso também aí teremos os grandes avanços. E, por exemplo, a identificação de biomarcadores neste processo tem um papel importante no tratamento. Vamos ter que separar aqui um bocadinho, que são biomarcadores de rastreio, isto é, que melhoram a performance da realização de um ataque, no sentido de nos dizer se aquela alteração de imagem poderá corresponder ou não a um tumor, e depois biomarcadores que, tendo diagnosticado um tumor, nos vai permitir personalizar o tratamento. E são coisas completamente diferentes. E é evidente que a personalização do tratamento depende muito destes biomarcadores que nós já pesquisamos na prática clínica e estão continuamente a aparecer mais biomarcadores com mais medicamentos dirigidos, no sentido de cada vez mais nós afinarmos o tratamento para aquele doente. A questão do rastreio, a coisa tem sido mais complexa. E tem sido mais complexa porque nós queremos diagnosticar com o rastreio o mais precocemente possível. O rastreio consegue, teoricamente, diminuir a taxa de mortalidade por cancro de pulmão em cerca de 20%, que é um número considerável, porque permite diagnosticar mais precocemente, mas este mais precocemente depois tem implicações grandes em termos de biomarcadores, porque a quantidade de biomarcador que aquele nódulozinho poderá segregar acaba por ser muito pequeno e acaba por se confundir muito com o panorama todo do resto dos biomarcadores que pululam no sangue, não é? Absolutamente, sim. Esse é um problema real e está a ser um óbice importante nesta altura à validação da investigação que está a ser feita. Porque as pessoas têm que ter consciência que quando se trata puramente de laboratório, quase que não há limites. As metodologias são avançadíssimas, a sensibilidade das metodologias é brutal. Portanto, a gente encontra tudo no ambiente investigacional. Agora, isso ser validado e ser reprodutível num contexto clínico é algo completamente diferente. E aí é que está a grande limitação. E isso pode criar expectativas adicionais à população que depois não vêem concretizadas ou não, na vossa experiência do dia-a-dia, como é que... Não irá criar expectativas. Há uma que é fundamental terem atenção. E o rastreio não substitui o deixar de fumar, a cessação de tabagismo. Não se pode criar a expectativa que o rastreio vai permitir ao fumador continuar a fumar e diminuir por si o risco de ter cancro de pulmão. Portanto, esta é se calhar a expectativa máxima que devemos ter em atenção. E, portanto, um programa de rastreio tem que ter associado também um programa de cessação tabágica, no sentido de alertar o cidadão de que o programa de rastreio permite detectar precocemente cancro de pulmão, para além de permitir detectar outras doenças, mas permite detectar precocemente cancro de pulmão, mas não substitui, não diminui o risco que o consumo de tabaco condiciona em aumentar a probabilidade de aparecer cancro de pulmão. Claro que sim. Aliás, a conversa do tabaco é fundamental e quem está, enfim, encarregado das campanhas anti-tabagismo, etc., até tinha que atualizar um bocadinho o discurso, porque os malefícios do tabaco incidem demasiado no cancro do pulmão. E sendo verdade que aquilo, estima-se que é responsável por algo como 85% ou algo do género dos cancros do pulmão, não esquecer que, direto ou indiretamente, está associado a 30% de tudo que é cancro, para além das doenças não oncológicas, né? Para além das doenças não oncológicas. Houve um estudo
estudo da União Europeia, aqui há meia dúzia de anos atrás, que demonstrava que o tabaco estava implicado em 6 das 8 principais causas de morte da sociedade. E o tabaco por si causa mais mortes que o suicídio, os acidentes de trabalho, a SIDA, os acidentes de trânsito, etc. Porque não é só a questão do cancro de pulmão, é depois a questão dos outros cancros todos e depois das outras doenças que não são oncológicas, as doenças cerebrovasculares, o infarto agudo do miocárdio, as doenças pulmonares obstrutivas crónicas, tudo isso depois é condicionado por tabaco. Portanto, nós não podemos pensar que o rastreio do cancro de pulmão vai substituir as consultas de cessação tabágica. Essas têm que existir sempre. De uma forma final, gostaria de vos desafiar aqui, deixar uma mensagem para a população em geral e sobretudo para quem possa já estar eventualmente com uma doença como o cancro de pulmão, ou para quem eventualmente queira saber mais informações, nomeadamente em relação a estes procedimentos do rastreio. O que é que vocês poderiam deixar mensagem final, cada um de vós? Mensagem final. Vamos ver, o rastreio é uma ferramenta extraordinária de prevenção de cancro, detecção precoce de cancro, é uma outra forma de prevenção. Se olharmos para os exemplos da mama, do cólon, do colo do útero, assim, os mais implementados, os resultados são extraordinários. Portanto, se num momento qualquer um rastreio do cancro do pulmão for uma possibilidade e for uma coisa organizada no país, a minha mensagem é adiram a 100% a estes mecanismos, porque não está a acontecer no caso da mama, do colo, etc. Temos as ferramentas e a adesão populacional é um bocadinho desapontadora em alguns aspectos, não é? E, portanto, espero que as pessoas tirem partido das ferramentas que a medicina nos proporciona. Eu ia dizer, sublinhando as palavras do professor José Carlos Machado, que a existir um rastreio de cancro de pulmão, por favor, adiram ao rastreio. É fundamental que participem ativamente no rastreio, mas terem atenção que o rastreio não substitui a cessação tabágica e, portanto, é fundamental que quem fuma, neste momento, mesmo não havendo rastreio, que deixe de fumar, no sentido de prevenir a doença e tentarmos, por outro lado, de detectar precocemente. E depois, evidentemente, ter fé na equipe de saúde. Já agora, António, prevenir a doença nele e nos outros. Claro. A quantidade de gente que é vítima do fumo passivo é impressionante. E depois ter fé, ter confiança na equipe de saúde. Se tiver um cancro de pulmão, por favor, dirija-se ao seu médico assistente e que ele o endereçará para uma consulta hospitalar da especialidade para ser tratado de uma forma cada vez mais personalizada através destes biomarcadores que nós vamos descobrindo e depois usando na prática clínica, não é? Muito obrigado, o professor José Carlos Machado, o professor António Araújo, foi um gosto recebê-los neste novo fogo. Bem-ajam.